Olá, eu quero conversar com vocês sobre o texto A Independência do Maranhão entre Efemérides, por mim publicado na revista Almanac. Trata-se de uma discussão de cunho historiográfico sobre um dos temas mais revisitados pela historiografia brasileira, a saber, a independência do Brasil. Mas aqui pensado a partir de um lugar específico, a província do Maranhão, que só se incorporou ao Império do Brasil, e não sem resistências, no final de julho de 1823. É importante tentar traçar um percurso sobre a temática na historiografia maranhense, tomando como referência essas resistências, que me parecem ser centrais para que a gente consiga compreender aquilo que eu entendo como um certo desconforto de uma historiografia local em tratar do tema, especialmente ao longo do XIX e mesmo durante o século XX, até que possamos ter mais bem visualizado no Maranhão uma historiografia de cunho profissional. Então, essa historiografia que é característica do século XIX e muito preocupada com as manifestações do nacional, parece ter encontrado dificuldades em pensar e em conciliar projetos de nação e resistências ao mesmo projeto. Então, quando nós olhamos para a historiografia brasileira, e eu começo o artigo demarcando esse momento, a primeira grande obra de fôlego foi produzida em 1862 por Luiz Antônio Vieira da Silva, então aspirante à carreira política no Império, o livro História da Independência da Província do Maranhão. E quando olhamos para essa obra, que mais do que inaugurar a temática, também a formata, trata-se principalmente de uma história da guerra, de uma história longe daquela percepção de unanimidade de vontades inaugurada desde as décadas de 20 e 30 sobre o tema, essa expressão é do Hermitage, e cujo foco no Vieira da Silva é exatamente uma tensa conciliação entre o desejo do nacional e a guerra propriamente dita. Parece estar no cerne da questão levantada pelo Vieira da Silva um dos grandes problemas para o desenvolvimento da temática nas décadas seguintes, que é a noção de que a província teria sido libertada na independência, quer seja pelo avanço das tropas oriundas das províncias do Piauí e Ceará, quer seja pela chegada da esquadra liderada pelo almirante Cochrane no final de julho de 23. Tanto por um caminho quanto por outro, é de difícil conciliação para essa historiografia do século XIX uma ideia de independência que se conjugue com as resistências a ela. E aí, questões como atraso, libertação, acabaram de alguma maneira ocupando e povoando o debate a respeito. Essa perspectiva me parece não apenas inibir uma difusão de obras sobre a temática nas décadas seguintes, ou seja, o Vieira da Silva permanece por muito tempo como o único autor referenciado na historiografia sobre a independência do Maranhão, e inclusive atravessa duas efemérides importantes no século XX. A do centenário, em 1922-23, considerando o tempo da independência e o tempo da adesão no Maranhão, e também o Sesc Centenário, considerando os anos de 1972 e 73. A efeméride pouco modificou ou pouco motivou uma historiografia local a respeito do tema. No caso de 1922, a produção se limita a um ou outro discurso registrado pelas seções do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e é um livro do Chidi Abranches, neto de uma figura importante na independência aqui no Maranhão, de um redator conhecido politicamente como português, identificado como português, o Garcia de Abranches, cuja obra, a do Dunchi, é muito mais uma preocupação em recuperar a memória do avô do que em propriamente estabelecer uma discussão mais ampla sobre as questões envolvendo o Maranhão na independência. E esse cenário é muito pouco modificado no Sesc Centenário, mesmo se considerando toda a festa
cívico-militar organizada, né, no auge do milagre brasileiro, do dito milagre brasileiro, no governo do presidente Médici, que motiva dentro desses espaços de instituto e similares uma grande produção sobre o tema, mas que no Maranhão praticamente não o modifica. Né? Quer dizer, curiosamente, não por acaso, 1972 é o momento de reedição da obra do Vieira da Silva, né? O momento que a obra ganha uma segunda edição. Os 110 anos que separam a primeira e a segunda edição foram marcados por uma produção muito incipiente sobre o tema. E 72 é o ano também em que o principal historiador maranhense daquela geração, que era o professor Mário Meirelles, publica uma síntese sobre a independência do Maranhão, bastante devedora da interpretação produzida pelo Vieira da Silva. Então é possível aqui sustentar, e eu o faço no artigo, que as duas efemérides pouco modificam o status do tema, quer seja na sua difusão, quer seja, e aí ainda mais, sobre qualquer possibilidade de reinterpretação ou de reorientação em relação à temática. Eu concluo o artigo enfatizando que é nesse ambiente do bicentenário, né, que vivemos agora em 22, 23, mas não exatamente por conta desse ambiente, que nós vivemos um outro momento dessa historiografia ocupada com a temática. Né? Isso tem uma relação com a profissionalização do ofício, com o próprio desenvolvimento das atividades acadêmicas no âmbito de pesquisa e pós-graduação no estado do Maranhão, que encontraram no bicentenário um outro estado de coisas, né, do ponto de vista historiográfico, e cuja independência pôde ser não apenas articulada a uma também renovada historiografia brasileira sobre o tema, especialmente nas últimas 2 décadas e sob forte influência do professor Stephen Jackson, como também pensado nessa renovação as peculiaridades desse espaço, né, em relação ao Rio de Janeiro, em relação às províncias vizinhas, em relação aos projetos políticos de futuro. É importante atentar para essa, e eu termino o artigo falando sobre isso, para essa renovada historiografia que de alguma maneira se valeu do bicentenário também para dar-se a ver, para mostrar um pouco daquilo que tem sido feito em consonância com movimentos historiográficos mais amplos, mas guardando peculiaridades importantes e relacionadas às províncias que resistiram, sim, ao projeto político capitaneado pelo Rio de Janeiro no final de 1822. Eu aproveito para convidar todos, né, a leitura do artigo. Aqui é sempre uma impressão do autor, né, sobre aquilo que escreveu, impressão que pode ser absolutamente desmentida pelo leitor, não é? Então eu convido a todos para a leitura do texto, para o debate e para que nós continuemos a pensar as muitas independências do Brasil a partir de uma historiografia sempre pronta a novos desafios.